Muito bem, então vamos dar continuidade a esse assunto da solução de sistemas de equações lineares e vamos abordar agora dois assuntos que se relacionam, né? Um deles é uma estratégia para melhorar os resultados, que se chama pivotamento parcial, e em seguida vamos ver um outro método de solução através de um método direto, que é a fatoração LU. Bem, então, vamos ver rapidamente aqui o que vem a ser esse pivotamento parcial e por que ele é importante. Tá? Na nossa prática de exercícios aqui, muitas vezes pode passar despercebido, já vai ficando cada vez mais distante a aula 1, quando a gente falou dos problemas da aritmética de ponto flutuante, devido ao fato de que os computadores e as máquinas calculadoras também possuem uma mantícia finita, né? Então, a gente vai ver que, principalmente em sistemas onde a ordem de grandeza dos elementos da diagonal principal é muito inferior à ordem de grandeza dos demais elementos fora da diagonal principal, isso pode produzir uma ampliação dos erros de arredondamento e conduzir a soluções falsas. Ou seja, o nosso algoritmo pode chegar a uma solução que não satisfaz ao sistema original. Então, se a gente não corrigir esse problema, isso compromete o uso do algoritmo, né? Então, a forma de resolver isso é aplicando essa estratégia que se chama pivotamento parcial. Então, a gente vai ver a motivação, quando esse dano pode acontecer e como a gente resolve isso. Então, vamos observar aqui este sistema, onde eu tenho, de fato, aqui o elemento A11, ou seja, esse elemento aqui, com a ordem de grandeza, principalmente se eu levar em consideração que eu vou usar 3 algarismos significativos para resolver, então aí sim que a ordem de grandeza desse elemento, desse coeficiente A11, é muito inferior do que a ordem de grandeza dos demais elementos desse sistema, né? Então, se eu for resolver pela eliminação de Gauss com 3 algarismos significativos, vamos ver o que acontece com esse elemento aqui nessa posição. Então, a primeira coisa que a gente viu que a gente faz é dividir essa linha toda por 2 vezes 10 a menos 4. Então, esse elemento A11 vira 1, o A12 vira 10 a quarta, e esse termo independente B1 vira 2,5 vezes 10 a quarta. A segunda linha permanece, eu defino esse multiplicador menos 2 para zerar esse termo, e essa linha vermelha, que eu vou combinar com a linha azul, passa a ser menos 2 vezes 10 a quarta, e menos 5 vezes 10 a quarta. E eu vou para essa segunda matriz aumentada aqui, que é 1, 10 a quarta, 2,5 vezes 10 a quarta, 0, menos 2 vezes 10 a quarta, menos 5 vezes 10 a quarta. Alguém poderia perguntar, professor, mas esta conta, 2 menos 20.000, não dá 20.000, não dá menos 20.000. Para o computador dá sim, porque 2 menos 20.000 dá menos 19.998. Mas se eu considerar que eu tenho apenas 3 algarismos, eu sou obrigado a arredondar para menos 2. Porque depois desse 9 tem um 9. Então, principalmente se eu estou usando arredondamento, que é a prática mais comum, isso aqui vai para menos 20.000. Tá certo? Então, é por isso que ao resolver esse sistema, eu começo, como a gente já sabe, pela linha 2,
obtenho x2 igual a 2,5, substituo esse 2,5 na linha 1 e obtenho x1 igual a 0. Só que quando eu substituo essa solução x1 igual a 0, x2 igual a 2,5, a primeira equação se verifica, porque 2 vezes 10 a menos 4 é desprezível na frente de 2, ainda mais se considerando que eu estou usando 3 algarismos significativos, né? Então, 2 vezes 2,5 igual a 5, a primeira equação se verifica. Mas a segunda equação não se verifica, porque eu determinei x1 igual a 0, logo 2 vezes 0 dá 0, mais 5, 5, que é diferente de 6. Portanto, a equação 2 não é satisfeita. E esse é um problema da aritmética de ponto flutuante, quando esses elementos são de ordem de grandeza muito inferior aos demais elementos da matriz aumentada. E a gente vai ver agora como resolver isso. Então vamos ver o que vem a ser esse pivotamento parcial. É uma estratégia que a gente vai adotar de trocar linhas da matriz aumentada para maximizar os pivôs, para não deixar que eles fiquem desprezíveis, que eu tenha números desprezíveis ocupando posições na diagonal principal. O que são esses pivôs? São exatamente os elementos que ocupam a diagonal principal. Então a gente vai ver aqui o pivotamento parcial. Tá? Depois vocês podem pesquisar nos livros, existe também um pivotamento completo que a gente não vai adotar aqui, porque no nosso cálculo aqui a gente está trabalhando manualmente ou no máximo com a ajuda de um Excel, um Mathcad, mas está sendo governado por nós esse processo, né? Então, a gente vai usar apenas o pivotamento parcial, que é mais simples, que troca apenas as linhas. Tá? Então agora vamos voltar para o exemplo do slide anterior, só que agora fazendo esse pivotamento. Então se antes a primeira linha começava com 0,0002, eu agora vou trocar a primeira linha com a segunda, então agora a segunda linha vai passar a ser a primeira linha, então o meu termo A11 passou a ser 2. E não mais 0,0002. Né? Então a minha matriz aumentada agora é 2, 2, 6. 2 vezes 10 a menos 4, 2 e 5. Então a primeira coisa que eu faço, como a gente viu, é dividir a primeira linha pelo pivô. Então ela passa a ser 1, 1 e 3. O meu multiplicador para anular a 21 é menos 2 vezes 10 a menos 4, e adicionando a linha azul com a linha vermelha, eu vou obter 1, 1, 3, 0, 2, 5. E agora eu vou começando pela segunda linha. Eu determino x2 igual a 2,5 e x1 igual a meio. Testo no sistema original e vejo que essa solução verifica o sistema original. Então, a minha solução verdadeira é exatamente esta, que é x1 igual a meio e x2 igual a 2,5. Então, pessoal, independente de haver ou não termos de ordem de grandeza muito inferior na diagonal principal, a técnica de pivotamento parcial deve ser sempre adotada. Então a gente vai ver agora num exemplo um pouco maior, com mais calma, como é que é feito isso. Que é uma coisa muito simples. Né? Eu tenho aí uma matriz 1, 2, 3, 5, 0, menos 1, 1, 7, 3. E eu quero fazer com que os elementos da diagonal principal sejam o maior
os maiores possíveis. Aqui, inclusive, eu tenho um 0 na diagonal principal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é maximizar o termo a 11. Então, para isso, eu vou subir a segunda equação para a primeira posição, o que significa trocar de lugar a primeira equação com a segunda. Então, eu venho para 5, 0, menos 1, 1, 2, 3, 1, 7, 3. E agora, eu vou maximizar o termo A22. E agora vou trocar a primeira linha com a segunda linha com a terceira, e o meu sistema vai passar a ser 5, 0, menos 1, 1, 7, 3, 1, 2, 3. Então, perceba que agora eu tenho uma diagonal principal com os elementos maximizados. Tá? Aí vem essa observação. Essa ainda não é a melhor estratégia. A melhor estratégia de pivotamento parcial, que eu quero só alertar a vocês, né, mas que nós não vamos fazer para não tornar essa tarefa muito complexa, tá? Mas é bom saber, porque se no meio ali da eliminação de Gauss, por exemplo, ou da fatoração LU, aparece um pivô nulo, eu preciso trocar de linhas de novo. Então, a estratégia correta é que, lembrando a eliminação de Gauss, na primeira etapa eu maximizo apenas o pivô da posição A11. Concluo a primeira etapa zerando os dois elementos abaixo desse A11 e passo para a segunda etapa. Quando eu vou à segunda etapa, eu maximizo a A22. Cumpro a segunda etapa e assim eu vou sucessivamente maximizando os pivôs um de cada vez. Mas para não tornar isso muito complexo, muito confuso, para vocês não ficarem se confundindo nas provas, a gente vai trocar as linhas uma vez só. Mas volto a insistir, se por acaso perceberem que no meio dessa ou da fatoração LU ou da eliminação de Gauss surja um pivô nulo, troca de linha de novo para maximizar aquele pivô daquela etapa. Bom, então, para computacionalmente, trocar duas linhas equivale exatamente a pré-multiplicar uma matriz por uma matriz que a gente chama de matriz de permutação. A gente também não vai usar isso aqui, mas é bom que vocês saibam, porque se algum dia precisarem implementar um código computacional, a troca computacionalmente de linhas se dá pela pré-multiplicação daquela matriz por uma matriz chamada matriz de permutação. Então, é muito simples a matriz de permutação. A matriz de permutação vem da matriz identidade. Então, ali naquele exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, 4, 1 e 5, 2, 2, se eu quero trocar a primeira linha com a terceira, eu faço a mesma coisa na matriz identidade. Observe que a matriz identidade é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, se na matriz A eu quero trocar a primeira linha com a terceira, basta pegar a matriz identidade e trocar a primeira com a terceira. Então, se eu faço isso, observe que eu caio na matriz verde, que é 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então, a matriz permutada, que é essa matriz aqui, a gente chega nela computacionalmente, pré-multiplicando essa matriz original aqui por essa matriz de permutação que a gente viu. E essa verificação aqui eu deixo para vocês fazerem, tá? Muito bem. Então, vimos pivotamento parcial, por que ele é importante e como se faz o pivotamento. Agora sim, vamos começar a entrar
na fatoração LU. Então, eu destaco, como eu já falei uma vez, que as fatorações elas operam apenas sobre a matriz de coeficientes, enquanto as eliminações operam sobre a matriz aumentada inteira, incluindo o vetor de termos independentes. Então, a fatoração LU, como é uma fatoração, vai também trabalhar apenas sobre a matriz de coeficientes. Só que o que ela vai fazer? Como é uma fatoração, fatorar é decompor em fatores, certo? Então, eu vou decompor uma matriz no produto de duas matrizes, que eu vou chamar de L e de U. E daí vem esse teorema que está anunciado aqui embaixo. Tá? Dada uma matriz quadrada A de ordem N, admitindo que o determinante de A seja diferente de zero, então existe uma única matriz triangular inferior L, composta por números M e J, com os M's da diagonal principal todos iguais a 1, e uma única matriz triangular superior U, composta por elementos U e J, tais que essas duas matrizes são tais que o produto de L por U dá a matriz A. E o determinante da matriz original, que é a matriz A, é exatamente o produto entre os elementos da diagonal principal da matriz U. Então, evidentemente, a gente não vai demonstrar esse teorema, certo? Mas é interessante que a gente comece da mesma forma como a gente fez com a eliminação de Gauss, mostrando como é que eu chego à solução depois que eu fatoro a matriz A. Então, observe que se A é igual a LU, então AX igual a B é equivalente a L vezes U vezes X igual a B. Então, o que se faz? Se pega o X e se transforma num vetor de termos de incógnitas, novo vetor de incógnitas Y. E eu vou resolver primeiro Ly igual a B. Resolvendo Ly igual a B, Y será conhecido. Agora, se o X é igual a Y, agora chegou a vez de resolver o X igual a Y para determinar X. Ok? Então aqui está o resumo. Primeiro eu resolvo Ly igual a B, determino Y. Depois eu vou resolver o X igual a Y e vou chegar ao meu objetivo, que é determinar X. Ok? Então vamos ver agora como é que a gente encontra as matrizes L e U. Tá? Então eu tenho aí a minha matriz original, a matriz A, que eu chamei de A0, porque ela vai sendo modificada. Quando eu passo pela primeira etapa, eu chego na matriz A1. Quando eu chego na segunda etapa, ela evolui para a matriz A2 e assim sucessivamente. Tá? Então aí está a minha matriz original. Lembrando que se eu fizer a eliminação de Gauss sobre essa matriz, que é, aliás, o que a gente vai fazer para chegar nas matrizes L e U, eu vou ter que primeiro zerar os elementos A21 e A31. Tá? Agora observe que para tornar o elemento A21 nulo, e agora nós não vamos, porque lá o objetivo era outro na eliminação de Gauss, agora o objetivo é descobrir as matrizes L e U. Então agora nós não vamos dividir a linha referente à etapa em que eu me encontro pelo pivô, para tornar o pivô unitário. Eu não vou fazer isso. Ou seja, os meus multiplicadores vão ser definidos
a base da matriz como ela está, certo? Então, se eu quero zerar A21, eu vou multiplicar a primeira linha por A21 sobre A11 e vou chamar esse A21 sobre A11 de M21. Então, a minha nova segunda linha, ou seja, L21, significa que a minha nova segunda linha é a minha antiga segunda linha, que é como está aqui, certo? Menos M21 vezes L1, como ela está aqui também, certo? Então, de forma semelhante, a gente vai zerar o A31 usando esse multiplicador M31. E a nossa nova L3 será igual a L3 menos M31 multiplicado por L1. Foi assim que vocês aprenderam na álgebra linear e assim que será feito aqui. Então, se eu definir uma matriz M0 daquela forma ali, é a matriz identidade, só que abaixo da primeira coluna, embaixo daquele termo 1, eu vou colocar menos M21 e menos M31. Então, se eu pegar essa matriz M, que eu chamei de M0, e multiplicar pela matriz A, eu vou chegar na matriz A no fim da primeira etapa. E o que é essa matriz A no fim da primeira etapa? Ela contém esses dois zeros aqui, ó. Certo? E agora, os elementos vão evoluir, por exemplo, de A22 0 para A22 1. É claro que o A11 1 é igual ao A11 0, porque eu não mexo na primeira linha mais, na eliminação de Gauss. Certo? Só que agora eu ainda preciso, na segunda etapa, zerar o A32. Então, isso significa agora pré-multiplicar esta matriz A1 por essa matriz M1, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos M32, 1. Então, ao final da segunda etapa, eu pré-multipliquei a matriz A1 por M1 e cheguei no meu objetivo, que é essa matriz aqui. Certo? A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33. Lembrando que é tudo aqui, ó, no final da segunda etapa. Agora, se eu observar que o produto M0, M1 dá isso aqui, 1, 0, 0, menos M21, 1, 0, menos M31, menos M32, 1, e observando que tudo isso vocês vão ter que checar, se quiserem, né? Se quiserem acreditar no que eu estou falando, né? Convém, aliás, né? Então, o produto das inversas de M0 por M1 inversa só vai trocar esses sinais aqui, ó. Certo? Então, a matriz A2, como é que ela chegou? M0, M1 vezes A. Ao contrário, a matriz A é a inversa de M0 multiplicada pela inversa de M1 vezes a matriz A2. Então aqui eu decompus. Ó. Essa é a matriz L e essa é a matriz U. Onde aqui a matriz L é esta daqui e a matriz U é esta daqui. Então, observe que à medida que eu vou fazendo a eliminação de Gauss, as duas matrizes já aparecem, eu não tenho nenhum trabalho adicional. Ah, porque a fatoração LU é mais complicada. Não, não é mais complicada, é o mesmo trabalho da eliminação de Gauss. E é claro que agora a gente vai ver um exemplo numérico, certo? Então vamos imaginar que eu queira resolver esse sistema. E só para não misturar muita coisa, nós não vamos pivotar. Vamos deixar esse sistema como ele está. Tá? Então, 3, 2, 4, 1. 1, 1, 2, 2. 4, 3, 2, 3. Então,
Lembrando que, por se tratar de uma fotoração, eu vou esquecer, por enquanto, esse vetor de termos independentes e vou trabalhar apenas sobre a matriz de coeficientes. Então, aqui está ela. 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 2. Então, chamo a atenção de novo que não vou tornar os pivôs unitários. Então, para zerar este 1, qual é o número que eu vou multiplicar a primeira linha? É 1/3. Certo? Então, lembrando que a inversa só trocava o multiplicador, então eu vou ter que depois trocar esse sinal. Em vez de menos, vai virar mais adiante. Né? Então, a minha nova linha 2 será a antiga linha 2 menos 1/3 da linha 1. E a nova linha 3 será igual à linha 3 menos 4/3 da linha 1. Porque o multiplicador da linha 1 para zerar este 4 vai ser menos 4/3. Tá certo? Então, depois que eu faço essa operação na linha 2 e na linha 3, eu chego a esta matriz aqui. Certo? Só que, como A21 e A31 passaram a ser nulos, olha eles aqui, certo? Então eu vou armazenar na posição deles os multiplicadores que vão compor adiante a matriz L. Então eu dou um destaque aqui, como a gente colocou nessa caixa vermelha aqui, ó. Certo? E aqui, que deveriam ser 0, eu vou colocar os multiplicadores com o sinal trocado. Lembrando que aqui eu deveria multiplicar, para zerar esse 1, eu deveria multiplicar por menos 1/3, mas eu vou colocar 1/3. Para zerar este 4, deveria multiplicar por menos 4/3, mas eu vou colocar mais 4/3 aqui, tá certo? Então, armazeno os multiplicadores aqui e chego no final da primeira etapa, certo? Então, para zerar este cara, eu vou abater da linha 3 a linha 2. Que observe que os dois elementos são iguais, 1/3 e 1/3. Então, agora, o multiplicador era menos 1, eu coloco 1 aqui, e opero sobre a terceira linha, o último termo vira menos 4, e agora eu tenho as duas matrizes L e U já decompostas, a matriz A já decomposta em L e U. Lembrando que a matriz L tem 1 na diagonal principal e ela é triangular inferior. Então aqui eu tenho 1, 1 e 1, 1/3, como já está ali, 4/3 e 1. Então essa é a minha matriz L. Enquanto a matriz U é a outra matriz que restou aqui, ó. Então é 3, 2, 4, 0, 1/3, 2/3, 0, 0, menos 4. Só para lembrar, a gente não está usando essa informação aqui. O determinante da matriz original é o produto da diagonal principal da matriz U. O 11 vezes o 22 vezes o 33, que dá menos 4. Ok? Então, já decompus em L e U. Falta o que agora? Resolver o sistema. Então, A é igual a LU, portanto, AX vira L vezes U vezes X igual a B. Então, eu vou fazer L vezes Y igual a B. E vou resolver. L, matriz triangular inferior, vezes Y igual a B. Então, x1 igual, aliás, desculpe, y1 igual a 1. E agora pego esse y1, substituo na segunda equação. Então, y2 é igual a 2
menos 1/3 vezes 1, que dá 5/3, certo? E agora o 1 e 5/3 eu vou substituir na última equação, que vai dar 3 menos 4/3 vezes 1, menos 5/3, que vai dar 0. y3 igual a 0. E agora eu vou resolver o x igual a y, para determinar x, que é o meu objetivo final. Então, u vezes x igual a y, que eu determinei aqui. Lembrando que é 1, 5/3, 0, a matriz, o vetor y. Certo? Então, 1, 5/3, 0. Só que agora eu vou começar por baixo. Então, eu obtenho x3 igual a 0. Volto para a segunda equação, x2 igual a 5. Volto para a primeira equação, x1 igual a menos 3. Portanto, a solução é menos 3, 5 e 0. Ok?